Hoje, dia 16 de março de 2021. Hoje nós vamos tratar de um tema sobre autoridade, né? Em Isaías 10 diz assim: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Meus irmãos, um tema bastante difícil, parece que desce enroscando na garganta da gente, é entender que toda autoridade constituída está lá, ou por vontade ou por permissão de Deus. Isso é difícil. Quando nós olhamos para certos governantes, o que eles praticam, o que eles fazem, e nós começamos a questionar, mas como essa pessoa chegou lá? E aí a Bíblia também fala que nós não devemos questionar a autoridade, porque foi Deus que a colocou lá, senão nós estamos indiretamente questionando Deus. Então a conclusão que a gente chega é o seguinte, que quando as pessoas de bem alcançam cargos de poder e agem segundo a palavra de Deus, é para abençoar o povo. Mas quando elas alcançam esses status de poder e de autoridade e são maus, é para castigo do povo, para disciplina do povo. Então toda autoridade vem do Senhor. Foi Deus quem permitiu, para o bem ou para o mal. Mas uma coisa que nós não devemos nos esquecer, que eles estão lá não por eles. Porque quem cria governos e desfaz governos é o Senhor. É Ele quem reina. Toda autoridade é dele. Sobre toda a face da terra, sobre todo o universo, quem os constituiu é Deus. Então, quando nós vemos esses homens perversos que nos enganam, usam de sofismas para nos enganar. E confesso que eu muitas vezes votei em outro, talvez falando dos males, este é o menor, e mesmo assim, muitas vezes fomos enganados. Tinha um governante que eu já conhecia suas histórias, e ele vai e chega e pensava comigo, um dia essa nação vai eleger esse homem e vai sofrer amargamente. E existiam dois, um que eu até me simpatizava com ele, achava que ele realmente era um estadista, mas eu estranhava que o outro chutava a canela dele e ele não reagia. E ele não tinha reação nenhuma. Aí mais tarde eu vinha saber que são da mesma origem. São da mesma origem. Têm o mesmo DNA da maldade, da enganação, da mentira, da fraude, do roubo. E eu pensava, mas
como o povo escolhe. E aí vem que eles vão chegar lá porque Deus coloca no coração do próprio povo para escolher o mal, para serem disciplinados. Mas até o momento em que Deus permite que isso seja feito. O mandato deles é limitado por Deus e por mais ninguém. Deus está no controle. Deus é quem governa a Terra, o planeta, o universo. É Ele quem governa. Tem um ditado popular que diz que o poder corrompe. Reverendo Hernandes diz que o poder revela os corrompidos. E eu digo que o poder revela os filhos das trevas, aqueles que se apresentam como anjo de luz e são filhos das trevas. Na verdade é isso. É filhos das trevas querendo oprimir os filhos da luz, querendo destruir os filhos da luz, querendo destruir a fé cristã, querendo colocar verdades, mentiras que se parecem com verdade, que parece que são humanitárias, querendo que os crentes, os cristãos verdadeiros engulam e o adorem. E aí entra uma questão que nós devemos obediência aos governos, segundo a palavra de Deus, até o momento que eles não exigem a honra e a glória que pertencem a Deus. Ou que nos queiram impor obediência a princípios e a fatos e atos que venham em confronto, venham em oposição à palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Nós devemos obediência a Deus e a ninguém mais. E a palavra de Deus fala também que maldito o homem que acredita no outro homem. Os homens, meus irmãos, infelizmente, são assim. E os dias serão maus, eles serão enganadores, jactanciosos, arrogantes. Esse é o fim. Mas nós temos que nos permanecer fiéis, inabaláveis nos nossos princípios de fé. E a regra de fé e prática é a palavra de Deus. Portanto, tudo aquilo que vem se opor a esta palavra, nós não devemos acatar. Lá no livro de Daniel 3, tem um texto que fala assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Temos que ser assim, meus irmãos, fiéis, e não prestar culto e não ser conivente com as afrontas que fazem ao nosso Deus. Quando o gigante Golias afrontava o povo de Israel, Davi disse a ele: quem és tu, ó incircunciso, para afrontar o Deus de Israel?
Você vem vir a mim com armas, com arcos, flecha, e eu vou a ti em nome do Senhor. Essa tem que ser a nossa posição, meus irmãos. Não aceitar aquilo que afronta a palavra de Deus. Não se prostrar diante dessas ordens, dessas disciplinas. Nós temos que ser fiel ao nosso Deus. E Ele estará no comando. Muitas vezes as nossas escolhas trazem consequências difíceis. Os apóstolos, a maioria deles se tornaram mártires. Se não me falha a memória, apenas um morreu de morte natural. Posso estar enganado nesse fato, mas se a minha memória não falha, foi isto que realmente aconteceu. Mas uma coisa eu digo: ao mesmo tempo que desceram as covas, o seu espírito subiu a Deus. E estará com Deus, na presença do Deus, na presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Porque é Jesus Cristo quem nos comprou com o sangue puro do Cordeiro Imaculado na cruz do Calvário. E essa graça, esse presente, essa salvação tão grandiosa, nenhum rei, nenhuma autoridade pode nos tirar. Que Deus te abençoe, que você seja fiel até a morte e possa ouvir a bem-aventurança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.